Então vamos sentar. Se você tiver na cadeira, você desencosta um pouquinho, alonga a coluna, fecha os olhos, vai respirando profundo, vai respirando tranquilamente. Começa a chamar a sua presença, a sua consciência, se desligando do mundo lá fora, se desconectando das ondas mentais e entrando nesse espaço de mais silêncio, entrando no papel de observador. Então, nesse lugar, une as mãos na frente do peito, vamos entoar os mantras iniciais. Inspira para começar. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Yogena Chitasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavadhyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjali Pranjaliranatosmi Abahu Purusha Karam Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjali. Om. Namastê. E aí, meu povo, vamos compartilhar nossa telinha. Cadê? Ah, tá aqui. Bom, Gente, eu então falando vamos aqui, aqui. eu falando e jurando que vocês estavam me ouvindo. Enquanto tu estava colocando, eu ia fazer aquele review. Você estava me ouvindo? Não, Não, é que eu né? acho que a internet está meio. Não, eu estava com o microfone mutado, lezeira, né? Ah, tá. Nós paramos no 2.31. Vamos começar hoje o 2.31, né? Mas nós falamos aí nos últimos encontros de uma maneira muito legal sobre os yamas. E aí, queria saber, Aline, já que eu, Marina, se vocês pensaram em algum desses chamou a atenção de vocês, se vocês chamaram a atenção para a prática durante a semana ou durante um dia específico. Como que foi esse processo aí dos yamas com você? A Jaque estava, não sei se a Jaque estava no, nesse último encontro, não lembro se ela estava, que a gente deu uma revisada em todos os yamas, né? Mas, bom, vou começar. Eu fiquei muito ali no aparigraha, assim, inconscientemente, e também por outras questões que me vieram, assim, foi um, como se fala assim, foi uma semana e já vinha vindo, mas foi uma semana bem voltada para esse entendimento desse desapego, desse não acumular objetos, que é um desses yamas, né? E, e como eu percebi que todo o peso da nossa vida, assim, todo o sofrimento, tudo que a gente enfrenta e passa,
envolve o apego. Em diferentes formas, em diferentes níveis, em diferentes manifestações de apego. No final, a gente sofre porque a gente é apegado. Vocês já repararam nisso? Ah, vamos supor, podem falar aí um exemplo de sofrimento. Eu sofro porque meu namorado me deixou, porque eu não tenho ninguém. Você está apegado a uma ideia de que você precisa de alguém. Eu sofro porque eu não me encontrei na profissão. Você está apegado a uma ideia, sabe? Então, sempre no final das contas, tudo envolve alguns apegos que não necessariamente são a objetos, às vezes é também, mas muitas vezes são esses apegos ideológicos, de crenças. E aí, quando a gente acredita numa coisa, poxa, aquilo vai ser uma verdade, não tem como não ser uma verdade. E às vezes a gente se apega à negatividade. Então a gente se apega assim, a achar que a gente é muito isso, que a gente é muito ruim, que a gente não consegue fazer aquilo. Já é ali, não, eu sou assim mesmo, é assim que funciona. Você está apegado a essa ideia sobre você mesmo. Então, e eu fiquei muito com ele, percebendo vários momentos, inclusive nas 108 saudações ao sol, ali, na medida do possível, eu fui colocando esse sankalpa relacionado ao desapego. É, como que seria fazer essa viagem com a mochila mais vazia, né? Assim, vivendo de uma forma simples, sem acumular um monte de coisa, sem acumular um monte de caderno, sem acumular um monte de livro, sem acumular um monte de curso, sem acumular um monte de, sei lá, gente, o que que vocês possam imaginar aí que a gente faz? Acumular um monte de movimento, um monte de atividade física, acumular um monte de vitaminas e suplementos, acumular um monte de lixo que a gente não joga fora e tá lá dentro na gaveta e a gente só tá com preguiça de tirar para jogar fora. É, sabe, tudo isso daí, esse desapego. Deixa eu só fechar aqui a porta, que estão interfonando, mas o Edu não está em casa, então não vou nem entender. Esse Não, mas eu desapego, ia... ah, fala, ele vai fazer a não, gente parar de sofrer. sim. O que eu ia falar é esse aspecto mesmo que você tocou, que o apego, às vezes, ele se manifesta de uma maneira mais clara. Por exemplo, estou é, apegado ao meu namorado, estou apegado a fulano, estou apegado ao meu carro, estou apegado a objetos, mas assim, um desapego que me chama muita atenção é o apego é, da identidade, de quem nós achamos que somos. E às vezes não é nem algo que você considera negativo. Por exemplo, tem vários e vários alunos que chegam na aula e quando a gente fala de paz, né, são alunos ali meio reativos, geralmente está no início, assim, dizer, eu falo mesmo, e grito É, mesmo, e tarará, porque eu sou assim mesmo, bateu, levou, e lá, lá, lá. E aí eu fico olhando, é, meu amigo. Mas será que você exatamente. tem vontade de fazer isso? Porque às vezes você pode estar com vontade mesmo de vou gritar, vou isso, vou aquilo, e você pode de repente experimentar o que acontece. Grita para ver o que acontece. E fica observando o durante, o depois, mas na maioria das vezes a gente não quer gritar. A gente só quer paz, sabe? Então é esse desapego de quem eu acho que eu sou também, daquilo que já está no automático, porque o apego é muito disso, né? É a questão da falta, é a questão de agir no automático muitas vezes também. Poxa, eu passei a vida toda. Deixa eu ver uma coisa. Que antes, sei lá, não sei o que que eu faço assim muito, muito no automático hoje. Mas sei lá, digamos que eu gosto muito de chocolate. Ai, caramba, não, eu tenho que comer um chocolate depois de uma refeição. Mas será que naquele dia eu quero mesmo comer ou é só um hábito de comer Exato. chocolate? Será que eu não quero, de repente, provar uma outra coisa, um doce de uma fruta, sabe? Enfim, experimentar, inclusive, outras coisas, sabe? Sair do automático. Eu acho que tá aí.
Uma coisa que os yamas nos convidam sempre é sair do automático e trazer para o presente. Porque, primeiro, para você não ser violento, você tem que sair do automático. Porque se você for na onda da nossa sociedade, é bateu, levou mesmo, né? O mais fácil é mentir. O mais fácil não é falar a verdade. Então você tem que sair do automático. O acúmulo é muito fácil você acumular, basta você não fazer nada. Deixa ali fluir e pronto. Então, para Isso, acumular, você precisa sair do automático. Todas essas práticas te tiram do automatismo da vida, né? exatamente. É incrível como, se vocês um dia fizerem. Por que que a gente fica tão bem quando a gente viaja, né? Assim, ah, e tal. Porque você vai tranquilo, né? Você vai, assim, tem gente que fica ainda com preso, mas quando você vai com essa proposta, e não precisa nem se viajar, você pode ir para um, sei lá, passar um final de semana com essa proposta de desapego, você pode chegar e passar assim, olha, esse final de semana vai ser um final de semana que eu vou viver, como ele fala, de forma simples, né? Então, meu café da manhã vai ser simples, a minha roupa que eu vou vestir vai ser simples. Não precisa ser assim, ah, vai ser fuleira, uma roupa fuleira. Pode vestir bem, mas vai ser sim, de maneira simples, sabe? O que eu tô querendo dizer, confortável, simples. Eu vou me relacionar com as pessoas, eu vou conversar com as pessoas de uma maneira ali simples, mas ouvindo. Se for requisitada, eu falo alguma coisa, eu vou me desligar das redes sociais, eu não vou, sabe, eu vou ficar ali. Então, aí a gente vai percebendo como fica leve a vida sem os apegos. E a gente pensa que a gente não é apegado, mas a primeira coisa que a gente é apegado é ao corpo, gente. Ao corpo físico. A gente é muito apegado ao corpo físico. A gente pensa que não, a gente jura que não é, a gente já superou, porque a gente já entendeu o processo, que a gente não é o corpo e tal. A gente é apegado. Vamos supor, mulher, aparece uma celulite, está em sofrimento. Aparece uma barriga, meu Deus, acabou o mundo, eu tô barriguda. O homem, sei lá, não tem mais aquele musculinho, aquele tanquinho. Então a gente fica mesmo apegado, sabe? E às vezes assim, ai meu Deus, tem uma. Não é para ser desleixado, gente. É como a gente comentou, né? No Brahmachari, a gente falou dessa reverência a Brahma e tudo mais. O corpo também é esse todo, é esse Deus, esse divino. Então não tem como a gente não cuidar dele. Mas o problema é quando a gente fica ali na. Eu acho que apego, a palavra que me vem muito, é dependência. Quanto mais você depende de uma coisa, mais apegado você fica a ela. Então, talvez um chamado para a gente pensar é quais são as coisas que eu dependo para eu estar bem, que eu penso que eu dependo para estar bem. Eu dependo do exercício físico para estar bem. Eu dependo daquela chocolate para estar bem. Eu dependo daquela companhia para estar bem. Eu dependo do sexo para estar bem. Eu dependo da viagem para estar bem. Quais são essas coisas? Quanto mais a gente percebe e tenta trazer essa separação do eu posso usufruir, mas sem depender, sem me apegar, a vida vai ficar mais leve, a gente consegue exercer melhor sabe, esse Yama aí, que para mim, assim, é difícil, mas, assim, é um chamado, né? Muito interessante. A própria família, que a gente pode, como ela fala aqui, ó, se tem a relação de afeto com o outro, você pode se relacionar afetivamente com a sua família, com quem você queira, mas sem, olha essa palavra, sem controle. A gente pensa que a gente não quer controlar, mas a gente não, é assim, faz assim, porque a gente sabe que é melhor para aquela pessoa e tal e tal. E a gente acaba também, isso é uma forma da gente estar apegado a eu sei o que é melhor para aquela pessoa, então também é uma forma de apego, né? Então, essa para mim foi a minha reflexão. Mas a Jaque colocou lá no chat que ela ficou focada em se comprometer com a verdade, com Sátia, né? E todos os medos que envolve. E como é difícil, né, Jaque? É muito difícil. Sátia é assim, é uma baita de
de uma austeridade, você ficar em sátia puramente, porque a primeira coisa que a gente vai perceber são as autossabotagens, né? A primeira coisa que a gente saca é as nossas próprias mentirinhas internas. Será mesmo que você quer isso? Será mesmo que você não quer isso que você está dizendo? A gente começa a sátia, a gente percebe as nossas próprias mentiras para a gente mesmo, e depois a gente começa a perceber as pequenas outras mentirinhas que não são mentiras, às vezes, grandes, a gente consegue, mas são mentiras, mentiras sinceras, né? Como diria o Cazuza, mentiras sinceras. Mas é isso, assim, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, alguma percepção, fala aí, Di. Não, já, acho que já foi dito. Vamos pro 2.31. Pode Então, ser? vamos. Olha lá. Vamos. O Yama é um grande compromisso em relação a todo mundo, independente de classe, país, tempo ou circunstância. E esse trecho é legal para a gente pensar que, diante de todas essas mudanças que o mundo passa, eu não sei se vocês se sentem meio cansados, assim, de acompanhar todas essas mudanças e tudo está mudando ao mesmo tempo. É muito cansativo e, às vezes, o que é certo numa, sei lá, numa época já não é mais certo na outra e tudo muda. E esses valores, eles são valores éticos, eles são valores que podem até mudar um dia, sei lá, mas não mudam há séculos. Poxa, falar a verdade é uma coisa muito legal. Não roubar é uma coisa muito legal. Desapego, então, a não violência são valores que nos colocam assim num norte, num caminho, e a gente tem um termômetro para saber, olha, sei lá, se eu tenho uma tendência a acumular. Quando eu percebo que eu estou acumulando, eu digo, olha, tem alguma coisa errada. Sabe, quando eu começo a ficar muito chateado, muito estressado com tudo, quando a pessoa fala um ai perto de mim, eu já digo, olha, Pedrinho, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa está acontecendo. Acorda, Pedrinho. Acorda, Pedrinho, acorda que não está muito legal. Então, a gente nós temos, turma, todos nós temos tendências que a gente traz dessas, de outras vidas, mas também a gente tem a possibilidade de se libertar dessas tendências, de transcender essas tendências no aqui e no agora, através da nossa força, da nossa consciência e daquilo que há de mais sagrado que habita na gente. Então, nós estamos ali nos lapidando a todo momento. Quando a trajetória espiritual, o caminho espiritual, a jornada espiritual, é um grande caminho de se lapidar constantemente. E os É yamas e yamas, eles vão lapidando algo muito interno da gente, sabe? O que é muito da hora, assim. isso. É o que a gente veio fazer, né? Na verdade, a gente veio para cá para se lapidar e continuar se lapidando, lapidando cada vez mais, né? Eu Exato. acho legal a gente ver esse ama como um grande compromisso em relação. Eita, Marina saiu, do nada. Vocês estão aí? Estão ouvindo? Aline, Jaque? Sim, acabei de chegar em casa. Vou já abrir aqui a conta. Tá certo. Então, ó, enquanto a Marina volta, vamos ler aqui o trechinho que diz o seguinte, ó. Trecho lá da página 143, que diz: a prática de yama exige atenção a nossos impulsos e reações. Essa prática se estende a várias áreas da vida, a todos os relacionamentos e ao dia a dia. É, portanto, um grande compromisso. Mahavratam. Então, aqui, né, é o resumo do que nós estávamos falando, que é justamente os yamas e os niyamas, mais à frente que a gente vai ver, controlam esses nossos impulsos e reações que muitas vezes falam sobre o nosso aspecto do inconsciente, do automatismo, daquilo que vai automático, sem que eu pense, sem que eu reflita. Então, como a gente estava falando, é o grande exercício de reflexão. Marinoca, você caiu, fale aí o que você estava falando. E aí apareceu duas. Ah, tá, agora sabe Deus por quê. Mas eu acho isso que eu ia falar, legal essa coisa que ela colocou aqui, que ele, né, o Patanjali coloca de Yama ser um grande compromisso em relação a todos. Então, independente de classe, olha isso que ele escreveu, gente. Independente de país, de tempo
ou de circunstância. Então, para que que eles, não é simplesmente doutrina por doutrina, não é simplesmente mandamentos por mandamentos, são, é só um compromisso que você pode ter, assim como se, tipo assim, você está aqui na Terra e você vai precisar se comprometer com a Terra, com o universo que você está, com o país que você está, com a classe que você está, com quem for, por mais difícil que seja, você vai precisar se comprometer. E aí, essas sugestões que ele dá, essas sugestões de condutas com isso, na verdade, é só para ensinar para a gente a ter uma atitude de compromisso. Porque se eu me comprometo comigo, e agora ele está falando, se eu me comprometo com o outro, eu me comprometo em falar a verdade para o outro, porque é legal, porque eu quero que falem a verdade para mim também. Eu me comprometo em não roubar o outro, porque eu também não quero que roubem de mim. E assim vai, a gente vai tendo essa atitude, e Ama ensina para a gente uma atitude na vida de compromisso, que é um passo, o primeiro passo, né, para a felicidade lá, os passos para o caminho espiritual é o compromisso. Então, é muito legal a gente, mas eu não vou conseguir fazer tudo, ou então eu falho. Pelo amor de Deus, quem que vai conseguir isso, gente? É muito difícil. Então, a gente vai fazendo o quê? Como a gente está fazendo? Pega um, reflete sobre ele, vai tentando aplicar um de cada vez, vai vendo quanto que falhou, passa um tempo, faz uma disciplina, faz um tapas ali, um momento de dizer assim, não, agora eu vou pegar esse compromisso aqui, vou tentar me comprometer por uma semana de falar a verdade, ou de observar quando eu não estou falando a verdade, porque é isso, né? É esse compromisso, que eu acho que é bem legal. Esse compromisso com o mundo é muito massa, porque você transcende só o compromisso com você, né? Porque o que a gente vê é que hoje, na nossa sociedade, existe muito compromisso individual. Muitas pessoas são extremamente comprometidas consigo, mas ainda Isso, assim existe uma certa infelicidade que entra porque nós não estamos sós no mundo. Não tem como a gente fugir do relacionamento com outras pessoas. Acreditem, eu já tentei. Eu já tentei, mas não dá, não dá. Você tem que se relacionar com as outras pessoas. E é com as outras pessoas que, na verdade, você tem a prova de várias questões internas, onde você se vê refletido nas outras pessoas constantemente, então é onde você vai evoluir. Então, essa questão do relacionamento e de um relacionamento afetivo com os outros, de compaixão, enfim, que transborda valores, isso, né? ah, Compromisso. é o começo também da paz. Eu tinha lido, Marina, aqui o comentário, mas eu vou ler caso você queira Tá. comentar. Que é, a prática de yama exige atenção a nossos impulsos e reações, o que nós estávamos falando, né? Essa prática se estende às várias áreas da vida, a todos os relacionamentos e ao dia a dia. E, portanto, um grande compromisso. Maha Vratam. Bra Mahavratam. É isso aí, o grande compromisso. Então, na Grande verdade, compromisso. resumindo, o grande compromisso é a gente se relacionar direito com as pessoas com consciência. É isso. Esse é o Mahavrata. Vrata é como se você fizesse um compromisso. Vou ficar entoando Om Namah Shivaya durante 108 vezes durante um mês. Isso é uma vrata. Você faz um compromisso com alguma coisa. Esse marra é um grande compromisso. Então, é o nosso compromisso de alma, gente. É esse o nosso compromisso de alma. Se relacionar de maneira adequada com os outros. Porque, como Pedro falou, a gente está ligado, né? Não adianta achar que o que eu penso, que o que eu faço aqui vai ficar só em mim. Caramba, vai ter uma repercussão gigante e vai embora. E não vai dar para ficar isolado, não vai ter jeito, né? E aí, 2.32 diz: os, 2,32. ni- os niyamas são Saul, Chá. Olha, Marina, não sei como é que tu tá pronunciando isso, mas eu vou pronunciar aqui. É É, Salca, Salca. Então, eu estou fazendo um curso de sânscrito que eles pronunciam diferente, mas tudo bem. Salka, Porque não tem um pontinho, não tem um pontinho. Santosha, Ah, Tapa, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana. Que aí agora a gente vai entrar em outros.
outros valores, né? Para quem é assim totalmente leigo do yoga, tem os yamas que ela apresentou lá na frente e os niyamas que nós vamos ver agora. Posso ler E, o comentário, Marina? não, mas só tu não traduziu, né? Salka, que é pureza, Ah, isso. Santosha, Santosha, contentamento. Tapa, ascese ou disciplina. Svadhyaya, empenho no estudo. E Ishvara Pranidhana, entrega a Ishvara. isso. Em Yama, temos uma lista de coisas que devem ser evitadas. Os Niyamas, por outro lado, são disciplinas que devem ser realizadas com atenção e dedicação. A pureza externa do corpo e do ambiente, o contentamento, um sorriso interior em relação ao que somos e ao que temos, o exercício de disciplina do corpo e da mente, estudo e cânticos védicos diários, a entrega do ego na apreciação do todo, que é Ishvara. Então, tem várias práticas que agora nós devemos praticar, né? Porque tem os yamas, não sei se vocês perceberam, são coisas que a gente tem que se afastar, e se afastar com consciência, né? Praticando, e agora são práticas, o que a gente deve fazer nesse estilo de vida do yoga. Vai lá, Marina, você quer comentar alguma coisa? Aí Muito. vamos destrinchar um pouquinho que dê hoje, né? Vamos destrinchar, então, regras de conduta, vamos dizer assim, compromissos com nós mesmos e compromisso com os outros. Vocês viram que ele começou falando do compromisso com o outro. Então, primeiro, a gente ter esse compromisso em se relacionar com o outro da seguinte maneira, a partir do valor pela verdade, do valor por não roubar, do valor pelos outros yamas, pelo desapego. Agora, como é que eu tenho que ter, quais são os compromissos que eu tenho que ter comigo mesmo? Para a gente poder ir caminhar nesse estilo de vida aí do yoga para levar a gente na liberação lá na frente. Então, quais são os niyamas, né? Então, salka é a pureza. E aí, pureza, ela comenta aqui a pureza externa, a pureza do corpo e do ambiente. Então, no yoga é muito comum, no Ayurveda também, a gente falar em purificação, né? Os próprios pranayamas, a yama vem disso, né? Desse controle, e prana do prana. Então, por exemplo, os pranayamas, os exercícios de respiração, são formas de pureza, de purificação. Por que que a gente tem que ter isso? Porque a gente já sabe, né? A gente está sendo sempre bombardeado de intoxicação 24 horas. A gente é intoxicado pela água, a gente é intoxicado pelo ar, a gente é intoxicado pelos alimentos, a gente é intoxicado pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. Faz parte da condição humana. Não sei quantos mil anos era menos, agora está do nível que está. Então, nasceu, já está sendo intoxicado, a gente está assim. Então, se está acontecendo tudo isso, deixa eu tentar me purificar um pouco. Então, vem a purificação do corpo, né? Que é o primeiro ali. O corpo é feito de alimento, nada mais é. Então, eu vou pegar e vou tentar purificar o meu corpo. Como que eu posso fazer para purificar o meu corpo? Aí tem várias técnicas, né? O yoga tem várias técnicas, o Ayurveda também, de purificação do corpo. Mas, por exemplo, fazer um jejum é uma forma de purificação. É, sei lá, isso estou falando do corpo. Fazer exercício físico é uma forma de purificação do corpo. Sei lá, fazer uma automassagem, fazer alguma coisa assim, é uma forma de purificação. Então, são coisas que a gente pode fazer para tentar tirar um pouco dessa intoxicação constante que a gente tem. A pureza do ambiente, né? Onde eu estou também eu vou tentar purificar. Então, vou tentar usar umidificador, vou tentar usar vaporizador, vou tentar usar um incenso para deixar aquele ambiente mais puro um pouco. Essa é a pureza é a pureza no sentido de dar uma clareada, sabe? De dar uma limpada. E a gente se sente muito bem quando a gente faz pratica esse niyama, essa pureza. A gente se sente exatamente assim, iluminado, a gente se sente clareado, a gente se sente leve quando a gente faz. Então, tem lavagem nasal,
tem outras práticas, né, de eliminação de vômito, eliminação através das fezes, práticas que a gente purifica e que a gente se sente limpo depois. Mas uma coisa simples que a gente pode fazer é o suor mesmo. Então, através de um suor, a gente também tá purificando. Isso são coisas que a gente deve fazer com o nosso corpo, gente, porque tem jeito. O mundo está assim mesmo, a gente está sendo bombardeado. E aí vem a pureza do que a gente ouve, do que a gente vê também, né? Porque se tem essas toxinas que vêm pela boca, que entra pela boca, e aí as toxinas que vêm pelos olhos, o que que eu faço com isso? Então, se eu ficar vendo um monte de porcaria o dia inteiro, vou ficar mais impuro, sim. Se eu ficar ouvindo um monte de porcaria, eu vou ficar mais impuro, porque a mente é matéria, assim como o corpo é matéria, só que o corpo é matéria densa, a mente é matéria sutil, mas é matéria. Então, eu vou estar também intoxicando. Então, tem momentos que eu vou precisar largar aquilo ali, né? O desapego que a gente comentou lá, fazer aquela viagem, passar aquele fim de semana do rolê lá sem nada. Porque eu vou me sentir mais leve fisicamente. Por isso que a gente vai para retiros, a gente se sente tão bem, porque a gente come comida mais pura, a gente bebe uma água lá, toma aquele banho de cachoeira e faz todas aquelas práticas espirituais, a gente fica maravilhoso, porque isso é importante, gente. É importante esse valor por essa pureza, por essa purificação. Acho que é isso. Quer comentar, Di? Sim, sim. Esse valor, eu ia comentar exatamente sobre que é o óbvio, né, da gente manter a purificação do corpo e tudo mais, mas a mente, gente, a mente é algo que a gente precisa se atentar, porque às vezes nós estamos perfeitos por fora e tá tudo maravilhoso, mas você abre o seu Instagramzinho e é um show de coisas tenebrosas que se transvestem de notícia, eu preciso me manter informado. Então eu vejo coisas assim horrendas, coisas que me tiram a paz, coisas que me revoltam, coisas que me trazem para um lugar de agitação, muita agitação mental. Não é que você não vai consumir determinadas informações, você precisa realmente saber o que está acontecendo no mundo, mas é saber o limite do quanto a tua mente consegue, inclusive, processar, porque o processo de desintoxicação é um processo de digestão também, é um processo de você digerir, eliminar e tá tudo certo, ver o que o corpo, né? O corpo faz isso automaticamente, a gente dá, claro, ajudas para o corpo, mas o corpo faz isso automaticamente. Agora, a mente, você precisa ter muita atenção com esse processo, sabe? Esse tem sido um grande ensinamento para mim nos últimos tempos, que é o que eu consumo, assim, de muitas formas diferentes. Por exemplo, eu gosto muito, isso é uma coisa assim da minha história enquanto Pedrinho. Desde criança eu estou num ambiente que toca muito rock. Rock é uma música de vários tipos, que é uma música que me traz uma afetividade muito grande. O meu pai ouvia, o meu primo ouvia quando eu era criança, mas hoje eu percebo que existe um limite ali de quanto diariamente, digamos assim, eu posso consumir aquilo para não me deixar muito agitado, muito eufórico e tudo mais. Então é você contrabalancear realmente. Você Isso. vê como a sua mente funciona para determinadas coisas. Tem pessoas que têm uma resiliência maior a determinadas notícias. Se você é dessas pessoas, beleza. Mas se você fica muito exaltado e muito revoltado, cara, que tal você diminuir um tempo, inclusive, do Instagram ou de E mídias sociais, que agora que são vídeos curtos, né, para você consumir cada vez mais informações. Enfim, gente, ser e praticar yoga é você cada vez mais estar atento ao seu corpo e à sua mente. Esteja presente e veja como você se sente em tudo, tudo que você consome. E dá um tempo também. Assim como a gente faz jejum para o corpo, para purificar, e o que é muito legal, um jejum bem assistido, bem programado ali para você, um jejum da mente também, cara. A maravilhoso, gente nossa. precisa, A gente precisa, fazendo da precisa disso. mente, às vezes a gente nem precisa, o do corpo já vai junto. Quando a gente faz uma boa higiene mental, a gente fica boazinha, não tem nada.
fisicamente, limpa também, né? Que é isso que o Pedro É, falou. O corpo ele é regenerativo, ele não é degenerativo em natureza. Ele regenera, ele está aí para ajudar a gente o tempo todo. Então a gente ajuda ele um pouquinho, né, gente? tem a homeostase, né, que é o processo ali de equilíbrio e tudo mais, mas no curso de estresse, vitalidade, estresse e vitalidade, a gente fala muito da carga alostática, que é quando você transborda esse processo de regeneração. Gente, o teu corpo ele tem um limite. Ele tem um limite para processamento, para cuidar de você assim, e a tua mente também tem um limite. Tem uma hora que a mente dá uma quebrada e você começa a não enxergar a realidade como ela é, e sim pela E lente dos você teus fica medos, do teu confuso. temor. E aí, Aí, sair é desse isso. processo é muito mais difícil do que você está. É possível, claro que é possível, mas é difícil, é muito mais difícil. E aí, um outro aspecto que tem me pegado muito nesse Miyama de Saoka, é porque no curso que eu tô falando eles falam Shauka, mas enfim, tá Não, tudo bem. Chalca sim. Ou Chalca sim. Salcha não, entendeu? É, enfim. E aí é o processo de algo que me está sendo muito interessante, que é o processo assim, quando a tua mente está muito, muito, muito agitada, o teu corpo está muito agitado, você sente até que não consegue meditar. Eu não sei se vocês passam por um período como esse, de às vezes, pô, parece que, eu tenho que fazer tanta coisa, você senta para meditar, pô, quero fazer. Cara, se você estiver assim, tenta limpar o teu ambiente. Vai fazer uma Sim. limpeza. Porque a grande questão é que eu sempre tive, né, na casa dos meus pais, tinha alguém lá fazendo o processo de limpeza. Aqui tem, onde eu morei, tinha a pessoa fazendo o processo de limpeza. Então, o processo de limpeza sempre foi da casa, sempre foi algo terceirizado. Eu estou fazendo outras coisas, estou trabalhando e terceiriza. Mas hoje tem sido o processo de caramba. Já que eu não consigo, tem vezes que eu não consigo, deixa eu ver, deixa eu limpar aqui, como é que tá, sabe? E tem sido uma coisa gradual na minha vida, mas muito significativo, muito, muito significativo essa prática de purificação das Porque coisas. eu falei no curso de Ayurveda, a gente é envolvido de formas pensamentos, né, que são os bhutas. Então, em volta da gente tem um monte de formas, pensamentos também, de energias e tudo que a gente atrai por causa da nossa própria mente. Então, essa purificação do ambiente ajuda também a acender um incenso específico. Pô, tô querendo, tô muito assim, assado. Coloca um incenso específico que tem um efeito específico, coloca um mantra específico. Isso é purificar o ambiente. A gente precisa fazer isso aí também, um mirra, um sândalo, vai É, tirando, sabe, essas coisas, Sabe ajuda. que e os quadros esse, também. Oi? Fale ali. esse Niyama, ele, acho que desde a primeira vez que no grupo de estudo que a gente viu, me pegou muito porque, assim, é só o ato de tomar banho, sabe? Quando você tá muito suado ou muito tempo sem tomar banho, aí você toma um banho e aí se sente limpo. Só esse simples ato ele já você parece que sai de um estado e, e entra em outro, assim, porque só de limpar o corpo, e aí já trazendo isso para meditação, e isso que tu falou, Pedro, é demais, assim, ó, esses 2 últimos dias eu não meditei de manhã, acordei assim, sabe, muito tamasca, aí eu vou meditar só depois, aí eu deixei para fazer à noite. Minha Nossa Senhora, que coisa mais Ah, difícil. Que coisa mais difícil, assim, terrível, sério. Meu Deus. Aí hoje eu voltei para de manhã porque realmente à noite já, não sei, assim, teria que ser uma outra meditação, não a que eu tô fazendo. Inclusive, Mar, desde o do curso, eu tô mantendo uma sadhana só, né? E aí a minha meta é fazer ela por 60 dias. faz, E aí faz, essa meditação, ela não, assim, eu não consegui fazer, assim, porque a minha mente estava extremamente cheia de muita informação. E, e é impressionante que a gente tem que fazer isso absolutamente todo dia. Assim, mesmo que eu tenha meditado de manhã, passa um tempo, ou música também. O meu problema é ouvir música com batida muito forte, assim. Eu adoro.
com rap, sabe? Assim, eu adoro. E aí, só que aí tipo, sabe, o limite. E às vezes não existe limite. Eu não posso colocar porque eu sei que vai me agitar, vai me Vocês, deixar. só pra vocês pensarem que vocês lembram, vocês viram um vídeo que eu coloquei da água modificando com a Ah, não frequência sei. vibracional? Não. Cara, porque a gente 90% é água aqui dentro. E se você tem uma experiência que mostra, a água, ela modifica de acordo com o som do ambiente, com a vibração. Então, tá vibrando assim, ela vai fazer assim, tá vibrando assim, ela faz assim, ela vai modificando. Então, como que vocês acham que não vai afetar a gente, que é água também? Então, a gente vai vibrar mais assim, o corpo vai ficar, e, consequentemente, a mente também. Então, esses momentos aí de purificação, gente, faz parte de uma vida, sabe? A gente, como ela falou, quando a gente toma um belo de um banho, nossa, a gente parece que a gente renasce depois, né? Sabe aquele banho? A gente renasce depois de um banho. A gente se sente, ufa, leve, ai, que maravilha, tomei um banho. A gente tem que fazer isso, ampliar também para outras situações. Imagina a gente chegar da rua sujo e cheio de intoxicação de tudo que é lado. Aí vai conversar com alguém, joga aquelas toxinas para alguém. Aí vai deitar na cama e vai ficar ali na cama. Deitar na cama é o clássico, é melhor. É, a gente precisa cuidar, gente. Vamos cuidar do nosso corpinho. Não, E é o só que eu ia uma comentar. última. Pode falar, pode Fala, falar. Fale, continua. fale, amiga. É não uma última observação que eu fiz, que eu sempre abro o caderno do primeiro grupo, aí eu anotei aqui que a Marina, provavelmente foi a Marina que falou, que tudo que é tóxico é externo, que a natureza ela já é limpa, ela já é pura. Então isso remete ao yoga, a essência do yoga, né? Que a nossa mente, a nossa essência ela já é pura. Isso. É, todo o resto é só interferência e é acúmulo do que É, não é a verdadeira é natureza não do eu, ser. é o que é É que não não eu. deveria estar ali naquele momento, né? Porque se a gente for ver o ambiente, a natureza em si, a natureza vai ser ali suja, né? Se você pisa numa Muito lama bom. e traz para casa, entre aspas, aquilo vai ser sujo. Mas não é que é sujo, só não está no lugar que deveria estar naquele momento, né? Então, é tudo organizar no seu lugar, onde deveria estar ali. E um aspecto que me chama muito a atenção também sobre a pureza são a pureza das nossas palavras, cara. Como a gente fala dos outros e como a gente fala de nós mesmos. Esse é um processo que me chama muito a atenção, porque às vezes a gente usa palavras grosseiras demais para falar da gente mesmo, dos nossos processos, que nós seríamos as pessoas para compreender, cara, de falar de maneira muito amável. Poxa, eu tenho determinada característica, mas, poxa, ainda assim, sabe, falar com palavras doces, eu acho que é o processo. E também falar com os outros sobre palavras doces. E perceber que tem um processo de pureza nas tuas palavras, na tua comunicação, que determinadas palavras elas vão vibrar de maneira muito errada em determinados contextos, sabe? Eu e o Neto assistimos um reality show juntos. E aí, às vezes, tem personagens lá nesse reality show que assumem nomes diferentes. Por exemplo, tem um rapaz e o nome artístico dele é Disaster. Cara, e o cara é super desastrado, literalmente, ele não faz nada, assim, tipo, ele tá ali quase sempre indo embora do reality show. E aí, cara, a gente observou, nossa, olha o nome dessas pessoas. Tem um que chama Ego. E ele literalmente é uma pessoa egóica demais, ele só pensa nele, ele acha que tudo é sobre ele. Então, às vezes, essas palavras que nós colocamos pra gente são e também como a gente permite que as outras pessoas falem da gente. É um processo assim, sabe, de você dizer, não, olha, você não vai falar assim de mim. Você não aceita essa palavra. Ah, Marina, você é tal coisa, que tem pessoas que adoram designar assim, né? Você é tal coisa. Não, meu amor, não sou não. Talvez você seja, eu não. Sabe? Porque corta um pouco desse processo e a gente vai vibrando de uma outra maneira, inclusive, sabe? Pode, sei lá, é um processo que a gente
esse Saber processo o que de você falou. pureza vai para todos os estágios assim da vida, sabe? Como é que eu posso purificar as minhas palavras, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, sabe? Como é que eu posso purificar para que seja mais leve? Pronto, mais leve e mais feliz. Como é que eu posso purificar para me sentir como se tivesse acabado de tomar um banho gostoso? O que É, que eu posso fazer para sentir essa sensação de um banho gostoso? É muito Falar que legal eu comer também é muito. Assim, se eu comer isso aqui, eu vou ficar me sentindo. isso. Parece que É tô vital. tomando um pote de veneno, às vezes, assim, é bem. Aí a gente purifica, né? A gente vai fazendo essas purificações para tentar, pelo menos, dar um equilíbrio, que já estamos no meio, né? Enfim. Vamos ver mais um? Então, Salca e Santosha, que é o contentamento, que eu amo esse niyama. Ele fala o contentamento, um sorriso interior em relação ao que somos e Ai, que ao lindo. que temos. Um sorriso interior, não é só externo, não. É interno. Contenta, eu sou contente com aquilo que eu sou e com aquilo que eu tenho. Eu acho que esse niyama, ele simplesmente ele faz a gente entender melhor e sentir melhor o sentimento de ser grato, porque a gente sai do sofrimento, a gente não fica muito tempo no sofrimento quando a gente cultiva santosha. Por quê? Porque vai acontecer um desastre, mas existe ainda assim, no meio do caos, um sorriso interior. Existe uma aceitação, um acolhimento e uma alegria em ser como é, em ter o que tem. Ah, mas eu queria ter aquilo e tal, tal. Não, mas tá bom, eu tenho isso daqui também. E isso muda a gente, por exemplo, quando a gente vai se relacionar com uma pessoa e a gente tem esse contentamento com o que é, vamos dizer assim, com o que chega no momento para a gente. Se chegar isso, tudo bem, eu tenho esse contentamento, se acontecer aquilo ali, se vier nesse momento agora, acontecer alguma coisa assim, mas existe um contentamento. Para mim, é uma coisa muito próxima do sentimento de gratidão real, sabe? Aquela coisa que é real, porque eu, assim, eu sou feliz, mesmo que eu esteja insatisfeita com o meu corpo, com a minha mente, com o meu relacionamento, com a minha casa, com a minha condição financeira, mesmo que eu não esteja satisfeita, existe um certo, uma certa, eu acho que é uma alegria mesmo em ser como é, em ter o que tem. Porque quando a gente muda de abundância para escassez, isso é uma das técnicas de mudar de escassez para abundância, porque quando a gente está na escassez, a gente vai ver a falta, né? A gente vê o que está faltando, a gente vê o que a gente não tem, o que está errado, o que falta na gente, a gente vê muito claro o que falta. Mas quando a gente muda essa chavinha desse contentamento, a gente sabe que falta, mas é o tanto de coisa que não falta. E aí a gente fica feliz com aquilo que não falta, com o que a gente tem. Então, vocês já acordaram assim, com uma sensação de, sabe, acordar assim naquela cama maravilhosa que a gente tem, gente? Convenhamos, a gente é muito privilegiado. E acordar naquela cama maravilhosa e dar uma espreguiça e falar assim: Senhor, que alegria de poder ter isso aqui. Que alegria do meu corpo, ó, estica, ele levanta, eu ando. Então, gente, esse Niyama para mim, eu adoro ele, porque ele muda a nossa percepção do mundo, sabe? Sai, ir para essa abundância. em Santosha muda a tua vibração. Santosha é a prática para mudar a vibração, porque pensa só, você só sente falta daquilo que está externo a você. Mesmo que seja algo interno, mas você sente falta de algo que está externo, porque algo te falta, teoricamente. Mas quando você começa a mudar e perceber, caramba, o que eu tenho muita coisa. Nas minhas aulas de yoga, na oração final, eu sempre digo para você orar e agradecer, e quando passa um tempinho eu digo, pensou que agradeceu sobre tudo, agora pensa que amanhã você só vai acordar com o que você agradecer hoje, pelo que você deve agradecer.
é o alimento, é a casa, é a tua família. Então, quando você agradece, É a você tua percebe, família complicada do caramba, jeito que é, eu entendeu? tenho tanta coisa já no mundo, sabe? E aí é aquela velha história. O universo, minha amiga, não entende as tuas palavras, o universo entende a tua vibração. Vê como é que tu sai depois de uma oração que tu agradece a Deus. Agradece por tudo. Vai listando, vai procurando, cavucando o que tu tem que agradecer e vê como você sai depois. Você sai, caramba, feliz. Agora, vê quando você ora naquele lugar de lamúria, de vítima. Senhor, me traz, por favor, porque eu não tenho tal coisa e o mundo vai acabar. Então, você sai assim para baixo, se sentindo piquititinha, sabe? E você vibra isso. Então, muitas vezes, existem pessoas muito bem intencionadas que sempre vivem na escassez, em tudo. Não, E aí, essa é a. Ah, e até em relação a gente mesmo, porque a gente não se aceita, né? Então eu queria ser diferente, não queria mais fazer isso, ai que raiva, queria tanto ser assim, queria tanto conseguir isso, queria fazer isso aqui, não sei o quê. É a mesma coisa, só que você está jogando para você, porque você está vendo o que está faltando em você, o que você não conseguiu, mas caramba, e o que você já conseguiu até hoje? E o salto quântico que você já deu? E como que você fez para o yoga chegar até você, que outras pessoas não têm isso? Então, é uma forma de vida que exerce, faz a gente sentir o sentimento de gratidão. Porque vai vir uma coisa negativa, mas existe uma atitude de contentamento interno. Então, e aí um vai ligando no outro, né? Mas depois a gente continua, mas que vai ligar lá no último, né? Porque quando existe esse último, a gente vai ter um pouco mais também esse contentamento. Mas é uma coisa para a gente ter com a gente mesmo, contentamento com a gente mesmo, com o que nós somos, com o que nós temos, do jeito que é. E não ficar só pensando no que a gente não tem, mas pensando no que a gente tem, como é bom a gente poder ter o que a gente tem. Acho que é essa virada, né? e é isso aquilo que a gente falou, não depender das coisas, sabe? Não depender de, ai, digamos que eu quero tal objeto, mas será que eu só vou ser feliz se eu tiver? Não, eu vou ser feliz de qualquer maneira, porque também, Santosha, não é você ser acomodado. Ser acomodado é uma coisa, sabe? E contentamento é outra. Gratidão é outra coisa. Esse termo sorriso interno é um termo muito importante que só você pode dizer, porque eu acho que tá aí. Yamas e niyamas são uma prática avançada de yoga, na minha opinião, porque só você pode dizer o que você está fazendo. E, meu amigo, tu pode tentar enganar o mundo, mas você não vai fugir de você mesmo, sabe? A tua consciência está aí. Então, digamos, é um treino realmente, porque, gente, se a gente for pensar, toda a sociedade gira em torno do oposto disso daqui. Porque isso daqui não gera dinheiro, isso daqui não gera Acho que esse é sistema que capital. nós estamos, capital que nós estamos aqui inseridos. Mas é nesse sistema que gira totalmente do lado oposto que nós vamos aprender e ter força para estabelecer os nossos valores fortemente, sabe? Então eu estou aqui, eu aprendo com isso daqui, inclusive, eu pratico contentamento com esse processo. Eu agradeço por ter esse ensinamento. Por exemplo, o mundo está ali um caos, mas caramba, olha só, eu estou tendo esse ensinamento há alguns anos. Isso daqui era super difícil de ter esse ensinamento. Não era para todo mundo, e até hoje, poucas pessoas, quantas pessoas estão tendo acesso a isso, sabe? Então, a gente vai listando, eu acho muito legal fazer esse exercício da gratidão. Se você não é uma pessoa que se sente grata naturalmente, faz como um exercício, lista as coisas pelas quais eu sou grato e faz esse pensamento. Eu só vou acordar amanhã com o que eu agradecer hoje, pelo que eu devo agradecer. Sabe, você vai agradecer até o chão que você pisa. Pensa no chão, pensa na casa, pensa no movimento do teu corpo, pensa em tudo que você já tem. E, gente, a gente tem muita coisa. E não é aquela gratidão alienada. Ah, eu vou agradecer porque Isso. eu vou vibrar positivamente. Não, você vai agradecer porque
é o único caminho possível, porque você tem, de fato, muita coisa. Muita, muita coisa. Nós temos muita coisa. Uhum. Bem legal essa prática, é um estilo de vida, né? Tudo isso daí. Nossa, sim, engrandecedor demais, inclusive. Você acha que a gente para aqui, Di? Vamos parar em Santosha. Porque senão aí o outro vai ser muito grande, né? Cada um também vai ter muita coisa para falar. Mas deixa eu interromper aqui, então a gente parou nos niyamas, né? Então, meninas, avisando aqui vocês que a gente então vai dar uma parada, vamos ter umas férias do grupo de estudos. E aí, essa foi a última aula, então 4, 11, 18 e 25 a gente vai parar, tá? E a gente volta dia 1º não, né? Dia 8 de janeiro. É a nossa data de retorno oficial. A gente vai ficar aí mais de um mês longe, mas assim, o grupo aberto para a gente comentar e compartilhar experiências, aproveitar esse período de final de ano que vem muito, o inconsciente coletivo fica muito forte, né? Todo mundo ansioso, todo mundo fazendo um monte de coisa, doido para sair de férias, e a gente é impactado por isso também. Então, para a gente ter essas reflexões e trocar lá no grupo, e refletir principalmente sobre o que a gente vem falando até aqui, como que está reverberando esse grupo para você, o que que mudou, o que está mudando, o que está sendo difícil, quais são em termos dos yamas, primeiro, como que é difícil me relacionar com o outro com verdade, como que é difícil não roubar as coisas, né? Como é difícil praticar o desapego, e aí a gente também entra nesses nossos 2 niyamas, que é a pureza, como é difícil, né, ter momentos de purificação nos dias de hoje, mas como é tão essencial, e essa atitude de contentamento também que faz a gente entender melhor esse sentimento que o Pedro falou aí de gratidão. Acho que é isso, gente. E, ó, Eu sou gente, muito grata a vocês por a gente estar aqui fazendo acontecer esse grupo, que ficou muito, muito legal. Foi muito, gente, em bom. janeiro, a proposta do grupo de estudos é retornar com uma grande revisão do que a gente viu até agora, dos principais temas. A gente não vai ler de volta, mas a gente vai revisar os principais conceitos. Então, se tu conhece alguém que tem interesse nessa temática do yoga, e de repente não entrou no grupo de estudos por isso, porque tá no meio do livro, é o momento da gente fazer o comercial desse grupo de estudos e espalhar esse conhecimento para todo mundo. Assim, vem fazer isso. E Vai ter a revisão. E, gente, hoje tem a meditação da lua cheia. Venham para a meditação da lua cheia. Vai ser maravilhoso. Só venham, só venham. essa lua tá demais. Essa lua tá super chamando. Tá certo, gente? Muito obrigado por esse Beijo. ano. Bom Namastê, gratidão demais. por esse grupo de estudos. Obrigada, gente. Até o retorno. Até o retorno, meninas. Um E ao, beijo.